Olá, boa noite. Aqui estamos mais uma vez com o In Home, né, aqui nesse projeto de dentro da minha casa, compartilhando a palavra de Deus. Enquanto o pessoal vai entrando aí, eu quero fazer uma oração por todos aqueles que já estão aqui, né, que vão chegando, os que vão assistir esse vídeo que vai ficar gravado posteriormente. Então, eu quero iniciar essa live com uma oração para que possamos então dar continuidade, né? Aí onde você estiver, feche teus olhos e vamos falar com Deus. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por mais esta oportunidade, por mais esta noite, Senhor, que estamos aqui. Que esse projeto do In Home, ó Deus, venha tocar os corações, que tudo aquilo que eu tenho aprendido com o Senhor ao longo da semana venha servir de fruto, venha servir, ó Pai, de palavra de inspiração, venha servir, ó Pai, de uma palavra como uma palavra de ânimo, de instrução e de sabedoria para aqueles que ouvem, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, pedir com que o Senhor abençoe a todos, ó Pai, e que em nome de Jesus, esta noite, mais uma vez, o Senhor venha tratar aos nossos corações conforme o Senhor quer. Amém e graças a Deus. Né, o título do vídeo que nós temos aqui é: Você é inimigo de Deus? Essa é a pergunta. Se nós temos sido inimigos de Deus. Existe um ditado muito comum, né? Que todos são filhos de Deus. Né? Todo mundo se vê como filho de Deus. Ninguém se vê como inimigo de Deus, mas a Bíblia ela retrata o perfil de pessoas que são inimigas de Deus. Então, que nesta noite você possa aprender, assim como eu aprendi, assim como o Senhor tem falado ao meu coração, que Ele fale ao seu coração também. E essa é a pergunta: você é inimigo de Deus? Ao longo dessas 3 semanas que esse projeto se iniciou do In Home, eu venho trazendo aqui algumas palavras em Provérbios sobre sabedoria, sobre entendimento, né, sobre buscar a Deus na perspectiva de buscar também a sabedoria, de buscar um crescimento, um amadurecimento espiritual. E dentro disso não poderia ser diferente essa palavra que o Senhor me deu. Você é inimigo de Deus? As pessoas pensam que são filhas de Deus, mas nunca vão pensar que são inimigas de Deus. Só que você ser inimigo de Deus é uma condição que o ser humano se coloca muitas das vezes. Alguns se encontram na condição de inimigos de Deus. Outros se colocam na condição de estar como inimigos de Deus. Tá? Então, o primeiro versículo que eu quero ler está em Colossenses 1, 21. Que diz assim: Antes vocês estavam longe de Deus e eram inimigos dele por causa das coisas más que vocês faziam e pensavam. Então não podia ser diferente a gente falar sobre sabedoria e falar sobre esse tema de inimizade do homem para com Deus. Porque buscar a sabedoria é você buscar o entendimento que vem do alto. É você buscar, não conhecimento, não um acúmulo de informação, mas é você buscar verdadeiramente o espírito da verdade, que vai nos ensinar a discernir do que é certo e do que é errado. Então, quando nós buscamos a sabedoria, nós começamos a compreender, o nosso entendimento ele se abre. Nós passamos a ver as coisas de uma ótica diferente. Por isso que esse versículo em Colossenses 1, 21 diz: Antes vocês estavam longe de Deus e eram inimigos dele, por causa das coisas más que vocês faziam e pensavam. Quando Deus ele colocou no meu coração esse projeto do In Home, ele colocou com um propósito de, além de eu estar buscando todos os dias o Senhor para trazer uma palavra,
também trazer a vocês a perspectiva de buscar ao Senhor todos os dias para obter uma palavra, né? Porque às vezes você pode não estar sendo inimigo de Deus em algumas atitudes, mas como o versículo mesmo fala, você está se tornando inimigo de Deus pela forma como você pensa, pela forma como você filtra as coisas que você vê. Ora, o homem carnal discerne todas as coisas carnalmente, e o homem espiritual discerne todas as coisas espiritualmente, e por ninguém ele é discernido. Então, quando você está buscando a Deus, você está tendo uma mudança de mente, você está buscando uma transformação. Por isso que muitas das vezes você vê pessoas que falam assim, eu não consigo sair desse pecado, eu não consigo sair dessa condição de pecado, eu não consigo largar o vício, eu não consigo sair dessa situação que me faz mal, eu não consigo agir de forma diferente. Quando a palavra de Deus diz lá em Provérbios que a sabedoria, que buscar a Deus é o princípio da sabedoria, é justamente isso. Você nunca vai conseguir servir ao Senhor por você mesmo. Ninguém consegue servir a Deus por si mesmo. Porque nós somos falhos, nós somos errantes, nós temos os nossos temores, nós temos as nossas limitações, nós temos várias coisas em nós mesmos, vários traumas complexos que nos impedem de progredir, de crescer, tanto como pessoa, como ser humano, quanto espiritualmente. Só que na questão espiritual, ela é um pouquinho mais complicada. Porque na questão física, você pode estudar, você pode se dedicar, você pode ter uma pessoa que vai te instruir. Mas na questão espiritual, você precisa ter um coração quebrantado para receber do Senhor a direção que Ele te dá. Então, eu volto ao título dessa mensagem. Você é inimigo de Deus? Você tem sido inimigo de Deus? Se não com atitudes, talvez com pensamentos. Se você pensa de uma maneira diferente do que Deus já tem deixado registrado na palavra dele, se você julga de uma forma diferente, quando você julga com 2 pesos, 2 medidas, é balança enganosa, diz a palavra. Então, que nós venhamos buscar ao Senhor para adquirir dele um só espírito, uma só direção, um espírito de sabedoria. Eu quero ler para você agora uma outra passagem que se encontra no livro de Tito, capítulo 3, o versículo de número 3 também. Que diz: pois antigamente nós mesmos não tínhamos juízos, éramos rebeldes e maus, éramos escravos das paixões e dos prazeres e de todo tipo, e passávamos a nossa vida no meio da malícia e da inveja. Outros tinham ódio de nós, e nós tínhamos ódio deles. Porém, quando Deus, nosso Salvador, mostrou a sua bondade, o seu amor por todos, Ele nos salvou porque teve compaixão de nós. E não porque nós tivéssemos feito alguma coisa boa. Ele nos salvou por meio do Espírito Santo, que nos lavou, fazendo com que nascêssemos de novo e dando-nos uma nova vida. Deus derramou com generosidade o seu Espírito Santo sobre nós, por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. E fez isso para que, pela sua graça, nós sejamos aceitos por Deus e recebemos a vida eterna que esperamos. O que Tito está dizendo aqui nessa carta? O que Paulo está dizendo a Tito nesta carta? Porque antigamente nós mesmos não tínhamos juízos. Éramos rebeldes. Éramos escravos das paixões. Então eu quero te dizer o seguinte: se há algo em você que você mesmo não aprova, se há algo em você que te domina e você sabe que isso é ruim, é uma atitude, é um resultado do pecado, é o resultado de algo mal que está em nós. E eu quero dizer para você que sozinho você não vence essa situação. Eu quero dizer para você que sozinho você não consegue sair dessa condição. Porque se nós não pararmos para refletirmos e olharmos
que a vida que nós levamos, as atitudes que nós tomamos, tem muitas das vezes nos feito inimigos de Deus com pensamentos e com atitudes, nós não vamos ter uma mudança. Se nós não termos uma consciência, se nós não tivermos o desejo de buscar a Deus. Por que que isso é tão difícil? Por que que é tão difícil nós deixarmos de sermos inimigos de Deus? Porque o pecado, ele já está em nós, é o desejo da carne. Por isso que, pela Bíblia, nada se justifica pelos desejos. Nada se justifica pelos prazeres da carne. Pela Bíblia, não se justifica nada porque é bom. Você justifica tudo pela palavra de Deus, você justifica tudo pelos frutos. São os frutos que justificam. Então, por exemplo, você não pode dizer ou alegar a si mesmo e dizer assim: ah, mas eu gosto, me faz bem. E ao mesmo tempo, você em contradição dizer: mas isso me faz mal. Mas isso não me faz bem. Por que que eu digo isso? Porque não pode jorrar da mesma fonte água doce e água amarga. Muitas das vezes, você para diante de uma situação e você olha e diz assim: eu não quero estar vivendo essa situação. Eu não quero estar vivendo o que eu estou vivendo. Eu não quero obter os resultados que estou obtendo. Mas você está. Às vezes você olha e fala assim: mas a vida que eu estou levando parece que é a única que eu tenho, né? É a única solução, o único caminho que eu tenho para seguir. E é o que eu tenho. Mas o que a palavra de Deus diz? Que antes vocês estavam longe de Deus e eram inimigo dele. Por causa do quê? Das coisas más que vocês faziam. A questão não é se você tem o desejo ou não. A questão é se você pratica ou não. Porque a própria palavra de Deus diz que o desejo, ele é fruto da carne. Deus, ele não tenta ninguém. Deus, ele não coloca em você uma tentação, um desejo pecaminoso para te provar. Não, ele não faz isso. Mas ele usa desses desejos, dessas falhas, do pecado que é em nós para nos aperfeiçoar. Deus, ele pega diante de nós as situações e circunstâncias para nos aprovar. Está lá no livro de Tiago. Então, diante de uma situação, você tem a oportunidade de caminhar sobre sabedoria e entendimento, ou você tem a oportunidade de seguir esse caminho como um tolo. O tolo, lembra, é aquele que não aceita a instrução. Esse é o tolo. E o sábio é aquele que, independente de conhecimento, acúmulo de informações, ele tem o Espírito de Deus. E com isso, ele consegue discernir o que é o bem e o mal daquela situação. Isso é sabedoria. Deus sabe que nós somos limitados. Ele sabe que eu e você temos no nosso corpo desejos que não agradam a Deus. Mas o que a palavra de Deus está dizendo aqui é: antes vocês estavam longe, mas por que estavam longe? Por causa das coisas más que vocês praticavam e pensavam. Você tem que começar a entender que o propósito de Deus é transformar a sua vida. Busque em Deus a sabedoria e o conhecimento. Busque em Deus a sinceridade. Sabe por que muitas das vezes você se encontra diante de uma situação e você não consegue se aprofundar diante de Deus? Porque falta sinceridade. Você está tão acostumado a não ser transparente com as pessoas que te cercam, porque o mundo, né, cobra que você não seja ingênuo, que você acaba não sendo também transparente com aquele que vê tudo e sabe de todas as coisas, que é o próprio Deus. Mas por que que eu preciso falar para Deus dos meus pecados que Ele já sabe e vê? Porque você precisa confessar com a sua boca que você precisa dele. O médico, ele pode ver você precisando de muita coisa, mas se você não falar aonde dói e por que está doendo, ele não vai poder te ajudar te dando um remédio. Deus, ele te dá o caminho do conhecimento. Deus, ele te dá o caminho da sabedoria. Deus, ele te dá o caminho da inteligência.
Deus ele te dá o caminho da prudência. Mas cabe você a discernir com a palavra de Deus como seguir diante dessas situações. Cabe a você abrir o seu coração para isso. Foi o que nós lemos aqui em Tito. Porém, quando Deus, versículo 4, Tito 3:4. Porém, quando Deus, nosso Salvador, mostrou a sua bondade e o seu amor por todos, ele nos salvou porque teve compaixão de nós e não porque tínhamos feito alguma coisa boa. Você entende? Porém, quando Deus, nosso Salvador, mostrou a sua bondade e o seu amor por todos, e ele fez isso entregando Jesus. Deus ele entregou Jesus esperando que o seu coração, o meu coração, reconhecesse a bondade dele para conosco. Não esperando que nós tivéssemos ou fizéssemos alguma bondade, mas ele fez isso por amor. E o que ele quer é que você reconheça isso. Né? Que amor é esse que se entrega, que amor é esse que se doa. Quantas das vezes nós não temos que exercitar em nós para deixarmos de ser inimigos de Deus com atitudes e pensamentos, temos que exercitar a paciência. Um dia eu pedi a Deus paciência, tolerância, entendimento. E às vezes que eu pedi isso, Deus ele colocou diante de mim situações simples, que muitas das vezes eu poderia me achar no direito, mas a situação não cooperou. E o que eu fiz? Tive que ter paciência. Falei para Deus, Pai, eu quero viver em sabedoria, eu quero viver com paciência diante do Senhor. Eu quero ter essa paciência. Mas paciência que eu digo, não é porque eu me estouro com qualquer coisa. Não, eu quero ter paciência para ser prudente, para não agir sem pensar, para não falar sem pensar. Eu quero ter paciência para analisar a situação e não precipitadamente abrir a minha boca ou tomar uma atitude. E quando eu pedi isso a Deus, várias coisas foram acontecendo na minha vida. Coisas simples. Estou dirigindo, estou andando de carro, estou dando a seta, vou entrar, mas alguém me fecha. E segura a vaga e não me deixa mudar de faixa. E eu preciso entrar na rua, preciso trocar de faixa para entrar numa determinada rua. Mas a pessoa vai lá e me fecha. E o que eu faço? Tenho paciência. Vou reduzindo, vou esperando, e vou agindo segundo a paciência, segundo aquilo que Deus vai colocando no meu coração. Você então começa a perceber que as pessoas à sua volta começam a ter atitudes e pensamentos ruins e começam a demonstrar várias situações, várias causas disso. E você olha para as pessoas e você passa então a não ver as pessoas como pessoas más, mas você vê pessoas que estão escurecidas no seu entendimento, que não têm a luz do Espírito Santo. Você começa a ver pessoas e você descobre que a pessoa que xingou você, ela não xingou você simplesmente por causa daquele problema. Não. O xingamento foi a desculpa. A pessoa que falou mal de você, ela falou mal de você, mas não por sua culpa muitas das vezes. Ela falou porque aquilo é simplesmente uma desculpa. Desculpa do quê? Desculpa da vida que ela está vivendo. Desculpa dos problemas familiares que essa pessoa tem. Mas a pessoa me xingou, mas a pessoa fez isso, fez aquilo. Ela é louca, ela é isso. É tudo uma desculpa. Se você sabe que você não está errado, então tenha certeza de uma coisa. É tudo uma desculpa. São pessoas que estão sofrendo. São pessoas que, como o título da live diz, são inimigas de Deus em atitudes e em pensamento. Não conseguem ter o seu entendimento iluminado pela palavra. Então, guarde isso para você. Guarde isso. Qualquer atitude que alguém tomar contra você, resistindo você, qualquer atitude que alguém tomar contra a sua vida, talvez te xingando, sendo ríspido com você, respondendo de um jeito,
respondendo de outro, fazendo algo, guarde isso no teu coração. É apenas uma desculpa. Apenas uma desculpa. Depois você descobre que essa pessoa está sofrendo porque foi traída. Depois você descobre que essa pessoa ignorante, essa pessoa mal educada, você descobre que ela está apanhando em casa do marido, ou o jovem está apanhando dos pais em casa. Você descobre que essa pessoa passou por uma situação onde ela foi humilhada e aquilo feriu ela. E toda pessoa que é ferida, ela vai ferir alguém, porque é o jeito dela pôr para fora aquilo que ela tem. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. As pessoas só vão colocar para fora aquilo que está dentro dela. E muitas das vezes o que ela está colocando para fora não é só o que ela tem dentro dela, mas é o que foi gerado dentro dela. Se uma pessoa magoa, se uma pessoa trai, se um homem trai uma mulher, ela vai ter no coração dela: homem não presta, homem trai, homem é tudo galinha, homem não vale nada. Mas aí o que ela faz? Ela começa a colocar isso para fora diante de outras pessoas. E cabe a você, como um homem de Deus, mostrar que as coisas são diferentes. Eu não estou falando de questão de relacionamento, porque muitas das vezes eu sou casado, eu vejo mulheres que são solteiras, mas têm um preconceito porque fala assim: homem não presta, tal, tal, tal. E eu não vou provar a verdade para ela simplesmente com intenções, segundas intenções. Não. Você mostra justamente não tendo segundas intenções. Você mostra que as pessoas, elas se assustam. As pessoas se assustam quando você é gentil. As pessoas se surpreendem e ficam assustadas. E têm medo, muitas das vezes, quando você não quer nada em troca. Sabia disso? Sabia que as pessoas têm medo de você quando você não quer nada em troca? Por isso que o ser humano tem dificuldade de compreender a Deus. Porque Deus, ele não precisa de nada que nós temos. Deus, ele não precisa de nada que nós somos. Ele é autossuficiente, por isso que ele é Deus. Só que o ser humano tem essa dificuldade. Por quê? Porque o seu entendimento está escurecido. Quer ver? Deus derramou com generosidade o seu Espírito Santo sobre nós por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. E é justamente aí que as pessoas têm se tornado inimigas de Deus. Porque no entendimento delas, elas não conseguem compreender que amor é esse. Elas não conseguem entender. Elas não conseguem. Por quê? Por causa desse pecado, por causa desse mal que há dentro das pessoas, que causam a inimizade entre você e Deus muitas das vezes. Então você quer a melhor receita para se relacionar com Deus? Você quer? A melhor receita, ela é muito simples. Seja transparente diante de Deus. Quando você é transparente com alguém, você se torna transparente consigo mesmo. Quando você é transparente com Deus, você se torna transparente consigo mesmo. Porque muitas vezes, ou 99% das vezes, você superestima aquilo que você é. Você acha que você é muito mais do que você realmente é. Nossa, está me jogando para baixo? Não, eu estou te mostrando a realidade. Mas aquilo que você pensa que você não é, é o que você realmente é. Às vezes você acha: não, eu não sou ignorante. Não, eu não sou chato. Não, eu não sou desviado, não. Não, eu sirvo a Deus. Só que, na verdade, se você fosse transparente com você mesmo, e eu não estou falando de dogmas, eu não estou falando de regras de igrejas, não estou falando de nada disso, eu estou falando no seu relacionamento para com Deus. Aqui nessas lives do In Home, eu não vou trazer nenhuma regra eclesiástica. Eu vou trazer relacionamento com Deus, sempre, porque é o mais importante. Um casamento, uma família, não se faz se você tem uma casa com 4 ou 5 cômodos. Isso não faz uma família. Você não faz uma família se você... Você não faz um casamento porque você fez uma festa. Você não faz uma família porque você tem um quarto, tem 4 quartos, tem 4... Não, você não faz uma família por isso.
Você faz uma família por causa do relacionamento que você tem com as pessoas que você decide amar e estar próximas de você. Assim você faz um relacionamento. E com Deus não é diferente. Se você não estiver nas suas atitudes, é o que o título diz, é o que o versículo de 1 Colossenses, é o que o versículo de Colossenses 1:21 diz. Antes vocês estavam longe de Deus e eram inimigo dele por causa das coisas más que vocês faziam. Ah, mas hoje eu não pratico mais a maldade. Mas e o seu pensamento? E ele finaliza e diz, pelas coisas más que vocês faziam e pensavam. E é aí que nós entendemos se realmente temos sido amigos de Deus ou inimigos dele. Efésios 4:18 diz: eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas, separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, devido ao embrutecimento do seu coração. Lembra que eu falei sobre as pessoas? É tudo uma desculpa? A palavra de Deus aqui mostra, Efésios 4:18. Eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas e separado da vida de Deus. Por quê? Por causa da ignorância em que vivem, devido ao embrutecimento do seu coração. Por causa disso. Por isso que eu digo para você, você não quer ser em Deus, você quer ser amigo de Deus? Então faça isso. Para ser amigo de Deus, você precisa ter um coração quebrantado. Para ser amigo de Deus, você, no mínimo, precisa ser transparente com Deus e consigo mesmo. Saber os seus limites. Se você conhecer a si mesmo, se você conhecer a si mesmo diante de Deus, você vai ser amigo de Deus. Você vai ser amigo de Deus como Davi foi. Por quê? Porque não adianta você esconder pecado daquele que vê todas as coisas. Você vai ser amigo de Deus porque você não está guardando sobre você uma máscara que Deus sabe que é mentira. Às vezes você engana um homem. Por isso que o versículo fala as coisas más que você praticava, mas também o que você pensa. Né? As pessoas sempre pensam, todos são filhos de Deus. Todo mundo é filho de Deus. Não. A Bíblia diz, muitos são inimigos de Deus. Por causa de atitudes? Não somente, mas por causa de pensamentos. Mas como que eu mudo os meus pensamentos? Na palavra. Colocando os seus pensamentos diante da palavra de Deus. Romanos 8, versículo 7. Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus e nem consegue fazê-lo. Romanos 8, versículo 7 e 8. Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois ela não consegue se submeter à lei de Deus. Por quê? Porque não consegue fazê-lo. Entenda, o processo de salvação, o processo de transformação, o processo de amadurecimento que eu e você estamos vivendo requer não somente de atitudes, mas uma metanoia, mudança de mente. Para deixarmos de ser verdadeiramente inimigos de Deus, precisamos ter uma mudança não só de atitudes, mas mudança também de pensamentos. Não fique com a sua mentalidade, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não, é o que eu entendo de... Não, revise. Sempre revise a sua fé. Não é não ter fé. Às vezes as pessoas pensam assim, não, eu tenho uma fé inabalável, eu tenho uma fé indiscutível, eu tenho convicção da minha fé. Não. Revise sempre a sua fé diante da palavra de Deus. Reveja sempre a sua fé. Reveja sempre como você está agindo. Faça sempre isso e você não será inimigo de Deus. Porque se hoje você tiver um pensamento mau, se hoje você tiver uma atitude má, mas o teu coração não estará endurecido para o que Deus pode falar a ti. Davi, ele errou, mas quando o profeta Natan veio corrigi-lo, ele aceitou. Ele se submeteu. O que Romanos 8 diz? Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus e nem consegue fazê-lo. Você não vai conseguir servir a Deus se não somente parar com as coisas erradas, como também
decidir que Deus transforme a sua mente, transforme o seu interior. Peça a Deus que Ele mude os seus pensamentos. Peça a Ele, fale, Senhor, eu erro, eu penso mal, Senhor, eu julgo, eu faço tudo que não presta, eu faço tudo que é de errado, Deus. Mas eu quero, a partir de hoje, que o Senhor trabalhe no meu interior, que o Senhor trabalhe no meu interior e mude, Senhor, esses pensamentos que há em mim. Você muda de atitudes, muda de pensamentos. Muda de pensamentos, muda de atitudes. É um conjunto. Não adianta só fazer coisas diferentes para obter resultados diferentes. É necessário pensar de forma diferente para que você haja de forma diferente e tenha resultados diferentes. Se você fizer isso, você será uma pessoa transformada. Isso é sabedoria. Lembra que eu falei na live passada? Conhecimento é você falar para uma pessoa, preciso ir até o centro. E a pessoa vai te dar o conhecimento. Ela vai falar, olha, pega essa avenida, segue direto até o final dela, você chega no centro. Sabedoria é você saber que ao longo desse caminho você não pode entrar na contramão. Ao longo desse caminho você tem que parar nos faróis. Ao longo desse caminho você tem que respeitar o limite de velocidade. Então Deus ele traz o conhecimento para nós através da palavra de Deus. Mas com sabedoria você traça o trajeto que você vai seguir. É com sabedoria que você executa os planos. É com sabedoria que, com conhecimento, a casa se firma. Mas com sabedoria você enche ela de todas as coisas. Então, peça a Deus que você tenha sabedoria para não ser inimigo de Deus. Amém?